Essa música mexe comigo. E uma vez eu fui meio caminho, num acidente. Alguns conhecem essa história. Em 89. E recentemente, quando estava no hospital, né, de surpresa, o coração fazendo tudo o que não devia, eu pensei assim: não o ET, mas a alma quer voltar para casa. Mas eu disse: Deus, na minha razão, ainda sou muito útil em Manaus. Me dê mais tempo. Porque tem muita gente que ainda precisa desse evangelho. E tens levantado uma igreja como nenhuma outra, para a honra e glória de Jesus. E por isso a gente tem que lutar enquanto é dia, porque a noite vem quando é férias. Eu sinto que a minha alma já está querendo férias. Eu estou dizendo: não, trabalha mais um pouco, vagabundo. Você já quis saber a vontade de Deus numa situação? Poxa, tem dois caras interessados em você. Você, garota bonita, espiritual, né? Aí tem dois rapazes, o Timóteo e o Filipe. Todos os dois são boa praça. Um é líder da dança, né? Do ministério da dança. Outro é o sublíder do ministério de patins. E os dois gostam de você, os dois são bonitos. Quer dizer, um é mais bonito que o outro, mas os dois são espirituais. E você fica: oh Deus, me mostre qual dos dois, ou nenhum dos dois. Já quis? Ou qual a carreira que você deve seguir, ou se você deve mudar de emprego para essa nova oferta. Vocês já quiseram saber a vontade de Deus? Já ficou assim? Não era bom se a gente pudesse jogar um dado assim, aí o número que desse era a vontade de Deus? De 1 a 6, tinha uma lista assim. Abriu o capítulo ali daquele número e pronto. Está aí a vontade de Deus, já dava a resposta. Que nem Gedeão, né? Já muitas vezes eu quis ser o Gedeão que bota lá um pedaço de lã, aí Deus faz molhar a lã, a terra, e a lã fica seca. Depois molha a lã, a terra fica seca. Depois ainda pede de novo outro sinal. Mas como era bom a gente poder jogar o dado. E hoje nós queremos falar sobre isso aí. Como saber a vontade de Deus? Porque em 2019 você vai ter a vida é feita de decisões. E você vai ter muitos momentos quando você vai querer saber a vontade de Deus. E como é que a gente pode saber a vontade de Deus? Como é que a gente sabe com quem a gente deve casar? Como é que a gente sabe que emprego, que carreira a gente deve traçar na vida? Onde você precisa construir a sua casa? Na verdade, como filhos de Deus, nós queremos acertar. Em geral, nós queremos acertar. Então hoje nós vamos falar de 9 elementos que podem ajudar você, de 9 ideias, princípios da Bíblia que podem ajudar você a entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Número 1. Para você saber a vontade de Deus, você tem que andar com Deus. Deus revela a sua vontade para aqueles que andam com Ele. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, mas reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas.
quando nós andamos com Deus, Deus então nos revela a sua vontade, porque Ele vai conosco e Ele não vai para o lugar errado. Deus sempre vai para o lugar certo e Ele nos leva juntos. Você diz, mas como é que eu ando com Deus? Eu vou fazer sugestão de 4 coisas. Primeiro, para andar com Deus, você tem que estar na palavra dEle. Deus se revela através da palavra. Você tem que viver essa palavra, você tem que conhecer essa palavra, você tem que viver essa palavra. Se você viver essa palavra, você conhecer e viver essa palavra, você vai andar com Deus. Então, primeiro, pela sua palavra. Segundo, pela oração. Nós precisamos estar sempre em oração, pedindo de Deus direção em nossa vida. Nós precisamos estar pedindo dEle, a vontade dEle, colocando essas opções que nós temos às vezes sem nenhuma opção, colocando perante o Senhor em oração. Terceiro, você precisa ser fiel na igreja dEle. Como diz em Hebreus capítulo 10, verso 25, não se ausente, porque Deus fala pelos seus cultos. Deus diz que às vezes anjos vêm assistir. E às vezes Deus coloca um anjo e ele dá um bisun no ouvido de um, que aí vai chegar em você, que vai resolver aquele problema que você tem. É assim que Deus age. Deus age através da sua igreja. Deus ama a igreja. A igreja é a menina dos olhos de Deus. E Deus então, Ele abençoa aquelas pessoas que se integram na igreja de Deus. Por isso nós queremos que as pessoas não com Deus se integrem em alguma igreja, de preferência na nossa, mas em qualquer igreja, mas se integrem realmente. Porque ali Deus vai falar com eles. Quantas vezes as pessoas falam depois, meses depois ou anos depois, assim, cara, quando eu vim para a igreja, aí eu ouvi aquela mensagem e eu imaginei que alguém tivesse fuxicado a minha vida todinha. Outro dia eu estava falando com o Ekner e a Luana, o Ekner e a Luana, nós conhecemos tão bem. Disse que eles já eram da igreja já há um tempinho, acho que 1 ano e meio, e vagabundo, sabe? Você deve saber, se você quer vagabundo, você sabe o que é isso. Eu não estou olhando, se eu estou olhando para você, é Deus que está direcionando minha vista para você, então pega-te, Aí disse que os dois estavam ali meio vadio. Aí um dia eu dei uma mensagem, mas eu descrevi tudo na vida deles. E ainda chamei eles de verruga. Aí disse que no caminho de casa, a Luana olhou para o Ekner e falou assim, ele falou o nome do casal, que é muito amigo dele, disse, eu acho que eles deduraram, falaram tudinho para o pastor. Aquela mensagem todinha ele falou só para a gente. Você viu como ele olhava para a gente, ele falava? Até na hora que ele chamou de verruga, E nunca eu prego em cima de um fuxico. De vez em quando uma mulher vem assim, pastor, fala sobre isso. Agora faz tempo que não, porque sabe que eu não vou pregar, não vou falar. Eu quero que Deus conduza as minhas palavras e não pessoas. Então, Deus, Ele prepara isso. É bom quando a gente ouve essas coisas, porque eu sei que Deus está falando através da minha boca. E isso aí é o sonho, é o alvo, é o propósito de todo pastor, pregador, professor, é que Deus esteja usando a nossa boca com os pensamentos dEle. Então por isso que você não deve, você precisa ser fiel à congregação, à igreja, porque Deus fala pela congregação, Deus fala pelos outros irmãos. E Deus ajuda você a achar a vontade dEle. Finalmente, você precisa se envolver no ministério. Se você vê nos discípulos que Jesus chamou, no Novo Testamento, quando você vê aí onde Ele chamou, Ele não chamou nenhum vadio. Ele não chamou nenhum que estava sentado no banco esperando a vontade de Deus. Todos eles estavam trabalhando quando Jesus chegou lá e disse, agora venha comigo. Ele só redirecionou aquela força que eles já estavam despendendo em outras coisas, e ele só faz redirecionar, tipo uma bicicleta. A bicicleta já estava andando, ele só faz direcionar em outro caminho. É assim que Deus age. Deus não vem para a pessoa que está ali parada. Então, um dos segredos de você conhecer a vontade de Deus é que você esteja trabalhando. Na igreja, no ministério,
na vida, num trabalho. Aí dali Deus conduz os seus passos para a vontade dEle. Número 2, segundo princípio para nos ajudar a conhecer a vontade de Deus, você precisa se submeter à vontade dEle. Muitas vezes nós oramos assim: Deus, abençoe esse meu projeto. É meu projeto e eu quero a bênção de Deus. Mas a bênção do Senhor vem sobre os projetos dEle. Eu tenho que submeter a minha vontade à vontade dEle, né? Em Lucas capítulo 22, verso 42, Jesus não queria morrer. Isso é claro. Na sua humanidade ele não queria morrer. Mas ele diz: Pai, não a minha vontade, mas a tua vontade. E quando Deus disse que só através da morte dele poderia resgatar a humanidade, Jesus foi com alegria fazer a vontade do Pai, mesmo sabendo do sofrimento e da dor, da crueldade, da vergonha. Então, se nós queremos conhecer a vontade de Deus, nós temos que submeter a nossa vontade à dele, né? Se coincidir as duas vontades, parabéns, mas não é a sua que predomina, é a dele que predomina, né? Nós fazemos planos, ele é que manda, entendeu? Ele é que dá a direção. Nós precisamos submeter, nós temos que dizer sim: Deus, eu quero fazer a tua vontade. Isso aí tem que ser a oração de todo crente: eu quero fazer a tua vontade, né? E às vezes nós temos os nossos quereres, mas às vezes Deus tem outro querer para a gente. E nessa hora, quem tem que ganhar? Deus, porque Ele vai ganhar. E outro sim, você dá com a cara na parede. Então nós precisamos, eu me lembro quando Deus me chamou para um projeto especial fora de Manaus, 2 anos. Um dos poucos lugares que eu disse que eu nunca queria voltar para aquele lugar. Eu não gostava do povo daquele lugar, eu não gostava da religião daquele lugar, das igrejas daquele lugar, não gostava de nada. Aí Deus chega no pior momento da minha vida, sabe por quê? Porque foi o ano que eu mais ganhei dinheiro. Eu tinha terminado de construir a minha casa, a casa dos meus sonhos, tudo lindo, confortável. Eu só tinha 6 meses na minha casa, não, tinha um ano. Eu estava feliz, nós estávamos felizes. E de repente, Deus, primeiro Ele fala por uma informação que eu vi na TV, e segundo, aí no dia seguinte Ele vem com, e eu, oh não Senhor, você sabe que eu faço a tua vontade, aonde você quiser me mandar, eu não sou apegado a essa casa, essa piscina, essas coisas, sou teu Senhor. Aí Deus no dia 1, 2 dias depois, aí ele vem a ligação: sim, então você vai deixar essa casa, você vai deixar seu emprego, você agora vai voltar a ganhar pouco. Aí eu pensei, me lembrei da história de Abraão. Deus mandou ele sacrificar Isaac, e eu já sabia a resposta: sim Senhor, eu deixo tudo isso Senhor, por ti, eu subo o Monte Moriá, porque eu achava que lá em cima, na última hora, ele dizia: não mate, não vai embora, entendeu? Só que o anjo do Senhor não segurou o punhal, entendeu? Eu fui passar 2 anos trabalhando num lugar que eu não gostava, mas eu sabia que Deus me queria ali, e eu me fiz contente, fiz o meu melhor, e aprendi tudo o que eu precisava, ou grande parte do que eu precisava, para depois realizar esse sonho que nem na minha imaginação estava na época, a Nova Igreja Batista. Foi preciso Deus fazer, Deus tinha um plano, eu não entendia por que Ele ia fazer um negócio desse, porque eu estava servindo a Deus, eu estava sendo fiel, não tinha pecados na minha, eu estava no melhor da minha vida, e Deus de repente ele dobra à esquerda.
Mas sabe uma coisa? Uma coisa eu já tinha aprendido. Eu vou submeter à vontade de Deus. Meus amigos disseram, tu é doido, tu é doido, tu é doido. O pessoal que conhecia a região, pior ainda. Não. Mas em submeter a minha vontade à vontade dele, olha o resultado. Olha o resultado. E quando terminou a minha missão lá, começou isso aqui. Então, nós temos que submeter nossa vontade à vontade dele. Isso aí você tem que ter esse compromisso com Deus. Porque se você não vai se submeter, por que Deus vai falar a vontade dele para você? Se ele já sabe que você não vai cumprir. Número 3. Terceiro princípio para entendermos ou sabermos a vontade de Deus é obedecer o que você já sabe. Obedecer o que você já sabe. Deus já revelou muita coisa na Bíblia. Vou desafiar você, vou dar um desafio de estudo bíblico para esse ano 2019. Tem 1075 mandamentos do Senhor no Novo Testamento. Você diz, mas não acabou a lei? Sim, a lei acabou com Jesus. A lei era uma série de mandamentos pelo qual você ia se salvar. O pessoal guardava aquela lei para poder chegar em Deus. Sim, isso aí acabou porque ninguém conseguiu chegar. Aí Jesus veio, guardou a lei por nós, morreu por nós e botou o Espírito em mim. Agora ele é eu. E por isso que eu tenho essa garantia, o apóstolo Paulo diz. Porque o Espírito de Jesus está em mim, ele já morreu, já cumpriu a lei, ainda morreu e ressuscitou. Para poder botar o Espírito dele em mim, e agora ele já cumpriu a lei, então, é por isso que eu fui religado a Deus. Eu vou para o céu, vou viver para sempre com ele. Mas, no Novo Testamento, nós não estamos mais debaixo da lei, ninguém está guardando coisa para ser salvo. Muito menos guardar a lei do Velho Testamento. Mas não significa que agora não tem mais mandamentos. Não, o Novo Testamento tem mais mandamentos do que o Velho. O Novo Testamento, depois começa a ver, todo lugar que diz assim, é a vontade de Deus que, toda vez que tem um imperativo, tá, começa a ver e você vai ver, por exemplo, só no versículo tem 6 tipos de pessoas que se a pessoa se disser, irmão, se ele disser que ele é crente, e ele for um desses 6, você não pode andar com ele. Deus diz, não ande com ele, é uma ordem. Faça esse estudo, vai encher o caderno aí de coisas maravilhosas que você vai ver. Então Deus tem revelado muita coisa para nós, e nós precisamos viver o que Ele já revelou. Por que Ele vai revelar outra coisa da vontade dEle para a nossa vida, se nós não estamos obedecendo nem o que Ele já revelou? Então nós precisamos ouvir. Deixa eu dar só alguns exemplos de coisas que Ele já revelou. Por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, Deus diz assim, abstenham da imoralidade. Deus não vai revelar a vontade dEle se nós estamos em imoralidade, pornografia, né? Nós gostamos de filmes indecentes, nós estamos com as nossas fantasias, nós estamos com outros tipos de imoralidade. Deus não vai revelar a vontade dEle se nós não obedecemos essa vontade dEle, de abster de imoralidade. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, Deus diz, seja grato em tudo dai graças, em tudo dai graças. Se eu sou um reclamão, só vivo reclamando, resmungando, achando tudo ruim, por que Deus vai revelar a vontade dEle se eu não consigo nem obedecer esse mandamento? 1 Coríntios capítulo 7, verso 39, e 1 Coríntios 9, 5, 1 Coríntios 7, 39, e 1 Coríntios 9, 5, e 2 Coríntios capítulo 6, versos 14 e 15, 2 Coríntios 6, 14 e 15, Deus diz assim, olha, se você quiser casar, case. Vai ter problemas, mas case. Não tem problema, isso é da vontade de Deus, você pode casar. Se a pessoa for crente. Isso não é discriminação?
Eu não sei. Deus não é politicamente correto. Deus é Deus. Fazer o quê? Deus diz que você não pode, você que é crente não pode casar com descrente. Se você casar, tem que ficar casado e vai apanhar, e vai ser, você vai comer o pão que o diabo amassou. Vai! Eu canso de ver, eu já tive assim, pelo menos uns 30 casos na minha vida. Ah, mas pastor, você vai ver só. Ele vai se converter, né? Ou ela vai se converter. Aí não dá 3 anos. Pastor, dá para marcar um gabinete? Estou com muito problema. Digo, certamente não é no casamento, porque o seu casamento, né? Foi profetizado que ia ser uma bênção. Pois é, no casamento mesmo. Ele está com outra mulher. Eu descobri. Sim, a bestalhada. Deus já tinha falado para você que ele ia ter outra mulher. Porque os frutos, né? As obras da carne são imoralidade, adultério. O que você queria? Você casou com uma pessoa que isso aí é a natureza. É a natureza dele. Por isso que Deus diz, não case com ele. Você entendeu? Mas ele é tão legal. Não interessa ser legal. O ser humano é legal. Eu acho que até o diabo, se a gente conversasse com ele, né, certamente a Eva achava ele legal, né? Obedecer aquilo que Deus já revelou. Tito, capítulo 2, verso 2, né? Deus nunca na Bíblia diz que você não pode tomar um vinhozinho, uma cervejinha. Ixi, vai ter gente, o pastor está falando, uma caipirinha, né? Se você gosta de caipirinha, né? Deus nunca disse que você não pode tomar essas coisas. Mas Deus diz que é proibido você se embriagar. Você entendeu? Deus também tem outros princípios aí, que ele fala da aparência de mal, então depende aonde você bebe. Se você está lá no bar com os outros bêbados e você está bebendo, certamente isso é um problema. Então isso aí, mas Deus dá tudo, Deus dá muita liberdade para o cristão, mas diz, nunca fique bêbado. Então se você é daquele que você toma meia taça de vinho, você já está, então tome menos de meia taça. Tome um álcool descafeinado. Agora com esse meu problema, eu estou tomando café descafeinado. Ai, coisa ruim. Atos 2, 38, ele diz, seja batizado. Por que você está enrolando aí? Se você já aceitou Cristo, está na hora de se batizar. Se batiza. O que você está enrolando? Se batize. Ele diz, batize-se, seja batizado. Fala sobre amor e submissão, que eu não vou nem me meter nessa, até nos casais, vamos falar isso aí. Ele diz assim, não ande com quem divide e quem é preguiçoso. Não ande com quem é fuxiqueiro. Ele fala, ame o seu irmão. São ordens de Deus. Tenha garra, seja fervoroso, né? Não seja assim, mole. Deixa de ser mole, né? Deus diz, seja zeloso, tenha garra no que você faz. Não faça com meia mão, faça com a mão inteira. Não seja ganancioso. Encha a sua vida com a palavra de Deus. Seja esperto e vigilante. Tem um monte de coisas. Não fuxique. 1 Pedro capítulo 2, verso 1. Então, tem um monte. Então, são 1075. Então, se Deus já revelou essa vontade e você não está obedecendo aquilo que Ele já mostrou para você, por que Ele vai mostrar mais uma coisa? É mais um motivo dele te dar um tapa. Então é melhor ele não te revelar, porque pelo menos você não está desobedecendo mais uma coisa.
Número 4. Procure conselho santo. Procure conselho santo. Primeiro, conselho santo você não vai encontrar no barzinho, lá com os bêbados, né? Você não vai encontrar lá com seu amigo da empresa que está te paquerando porque quer te levar para a cama. Não, não vai ter conselho santo. Conselho santo você vai encontrar com os irmãos de verdade, tá? E todo mundo precisa ter. Provérbios capítulo 11, verso 14, diz que é na multidão de conselheiros que existe vitória. Ele fala isso em vários lugares em Provérbios. Mas Deus disse que o conselheiro de pessoas fiéis, pessoas santas, é importante para a nossa vida. Você precisa ter 4 ou 5 pessoas na sua vida que realmente são amigo de peito, são conselheiros, vão falar a verdade, mesmo que doa, eles vão falar e eles querem o seu bem espiritual. Você tem pessoas assim? Tem? 3 ou 4? Tem? Tem? Fale o nome aí para o seu vizinho aí. Olha, fulano, tá? Fala aí o nome dessas pessoas que podem botar o dedo na sua cara e dizer, olha, você está errado. A Bíblia diz, né? Nós precisamos disso. Todo mundo precisa disso. Não interessa se é pastor, se é diácono, todo mundo tem que ter aqueles 3 ou 4 conselheiros que vão ajudar você a entender a vontade de Deus. Deus diz, tenha conselheiros, então nós precisamos achar conselheiros para encontrarmos a vontade de Deus. Número 5. Preste atenção à sua configuração. Configuração é um termo que a gente usa com computadores, né? Por exemplo, foi configurado, né? Então ele foi feito para fazer certas coisas, foram colocados certos programas, certos aplicativos, justamente para poder fazer certas coisas. Deus, quando criou você, Ele configurou você. Por exemplo, olha só, quantos aqui você é apaixonado por números? Você gosta de somar, subtrair, fazer equações, álgebra, né? Olha aí, olha só, os Einstein. Quantos ficam com dor de cabeça quando tem muito número? Olha, a maioria, né? Agora, quantos gostam de letras, de ler, de coisa assim? Olha só. Quantos aqui você ama falar em público? Você fala bem, as pessoas são levadas, você fala com facilidade, né? Você fala, olha só. Quantos são bem enrolados quando fala, gaguejo e enrola e no final o cara diz, eu não sei o que esse cara falou, mas falou bonito. E não disse nada, né? Algumas pessoas aqui, por exemplo, se você nasceu, você tem assim 1,5 m, pesa 60 quilos, eu tenho uma coisa, Deus não te configurou para ser um jogador de futebol americano. E nem um lutador de sumo, né? Então Deus colocou essas coisas, Deus deu para cada pessoa, Ele configurou você, antes de você nascer, Ele determinou o projeto dEle para você, e configurou, e Ele capacitou, Ele deu para você as qualidades necessárias. Deus não vai fazer você ser aquilo que Ele não fez você para ser. Então Deus configurou, e por isso que você tem que olhar a sua configuração. E a gente aprende a nossa configuração falando às vezes com outras pessoas. Quando a pessoa diz assim, cara, tu é muito bom nisso aí. Eu tenho um sobrinho, a paixão dele era trompete. Ele tinha um amigo que era trompetista de jazz, né, que tinha ganho a vida assim em bares, antes dele ser crente, e tocava, ele toca muito bem. Hoje para o Senhor. Aí o meu sobrinho começou a aprender com ele, tal, ele é apaixonado por trompete. Aí ele ia fazer bacharel em trompete. Bacharel em trompete, né? É o bacharel que eu sonho, né? Trompete. O que você vai fazer com bacharel em trompete? É quase igual o bacharel em filosofia. Não, o que você faz?
Aí um dia, ele está na aula, né? Ele está na aula, mas só que como ele gostava de números, etc., essas coisas, ele fazia matérias optativas, né? Opcionais. Ele fazia assim, fazia cálculo 5, né? Cálculo 2 ele já tinha feito quando era criança. Cálculo 5, né? Aí um dia ele estava na sala de aula, uma prova final terrível de cálculo, cálculo 2. E aí ele, com uns 20 minutos, pegou, entregou a prova e saiu. Aí outro colega que estava estudando para engenharia, né? Ele era o quê? Trompetista. E o outro que estava estudando para engenharia, ralando ali naquela prova. Aí ele saiu já, porque o professor botou ele para fora. Aí ele encontrou o meu sobrinho e disse assim: estava difícil, não estava não? Eu vi que tu nem respondeu, tu saiu logo, né? Ele disse: não, eu respondi tudinho. Ele tirou, foi 10 nessa prova. Aí o cara olhou para ele: trompetista, tu é doido? Tu tinha que ser engenheiro. Aí meu sobrinho coçou a cabeça, pensou: cara, trompete eu posso tocar em casa por prazer. Engenharia ganha mais dinheiro, vai abrir mais portas. Eu vou fazer engenharia. É um baita do engenheiro que o pessoal é concorrido na França. O pessoal é guerra por ele. Entendeu? Deus configurou ele desde pequeno, quando ele tinha, né? Quando ele era novinho, ele já tinha ele já sabia construir um computador, desconstruir, né? Construir de novo. Deus configurou cada pessoa e nós precisamos então olhar nossa configuração. Não tente fazer o que você não é. E nós aprendemos isso, por isso que a igreja é tão importante, porque ela nos ajuda. Aquela pessoa diz: eu quero fazer dança. Aí o líder da dança, depois de uns 2 meses, disse: sabe uma coisa? Rapaz, eu acho que o teu chamado não é dança. Eu acho que você tem o dom de, sei lá, trabalhar na área técnica, ou talvez evangelismo, ou, né? Que eu vejo que, eu tenho medo de você se quebrar no meio, né? Às vezes. Não, mas eu sempre falei que eu ia ser dançarino, eu vou dançar, e não importa o que. Deixa de ser bobo, rapaz. Tu não vai dançar, nem no céu tu não vai dançar. Eu já dizia, você vai cair nos braços, porque dançar você não vai. E se você tentar dançar perante o Senhor, Ele vai te botar de joelho. Vai. Preste atenção na sua configuração. 1 Pedro capítulo 4, verso 10, diz que Deus deu esses dons para você. Deus deu dons para você. E por isso que nós vamos ter a feira do ministério no dia 27, se não me engano. 27, né? E você já precisa estar orando: Deus, mostra a minha configuração, vê um ministério que combina comigo. Né? E se esse ano você descobriu né, que você estava no ministério que você não foi bem sucedido, procure outro. Mas se você achar um ministério onde você foi bem sucedido, você está sendo uma diferença na vida das pessoas, por que você vai procurar outro? As duas coisas acontecem. Esse ano passado eu tinha umas 3 pessoas top. Largaram os ministérios porque eles queriam experimentar dança. Até doido, é. Até outro que vai cair de joelho, porque não foi dançarino nunca. Não. Deus mostrou o que você faz bem. Mas eu queria outra coisa. Preste atenção na sua configuração. Número 6. Ouça Deus quando você ora. Fala de novo, pastor. Acho que não entendi. Ouça Deus quando você ora. Escute. Ouça Deus quando você ora, escute. Mas quando a gente ora, não é Deus que escuta a gente? Esse é o problema.
Deus fala na sua palavra que suas palavras sejam poucas, porque eu sou Deus e você está na terra, né? Oração, na verdade, muitas vezes não é entendido. Jesus diz assim, as pessoas acham que por muito falar, Deus vai ouvir. Mas Jesus disse que isso aí não é como Ele ouve, né? Na verdade, quando nós vamos orar, nós precisamos sim, nós vamos falar com Deus, Ele diz, coloque todas as suas ansiedades, coloque tudo ali, expõe seu desejo para saber a vontade dEle, os seus medos, coloque ali para Ele. Mas também no final, quando você ora, você tem que escutar. Cala a boca e escute. O problema é que a gente, depois do amém, a gente levanta e vai embora. É aí que Deus vai começar a falar. Então, quando você ora, você tem que ter tempo para falar com Deus, depois você tem que sentar ali no silêncio e deixar Deus falar agora com a sua mente, com o seu espírito. Ele vai usar versículos, Ele vai usar pessoas, Ele vai usar coisas que pessoas falaram, Ele vai usar coisas que você ouviu, Ele vai falar a sua mente, Ele vai mostrar a vontade dEle. Às vezes Ele fala muito, às vezes Ele fala pouco, mas você tem que ouvir. Você fala com Ele, você pega, levanta e vai embora antes dEle dar a resposta. Então nós precisamos criar essa prática de sentar em silêncio perante o Senhor depois da nossa oração. E eu vou sugerir a você uma prática interessante. Quando você for orar, leve o seu caderno e, fechado as portas, não, leve o seu caderno e ore assim: Senhor, qual é o próximo? Digamos que você ore assim: qual é o próximo passo agora na minha carreira? O que você quer que eu faça agora? Próximo passo da minha carreira. Em vez de já entrar, abençoe a irmã fulano, o dedão do fulano está inchado, na cabeça, não. Já, para aí, aguenta aí, e vê o que Deus fala. Talvez Deus não tenha resposta ainda, talvez Ele já tenha uma resposta. Talvez Ele diga para você, Ele fale para a sua mente, Ele use algum versículo, Ele use alguma coisa que alguém falou, Ele traz de volta um pensamento, alguma coisa, Ele fala com você. O que você deve fazer agora é o seguinte: no seu ministério, nós precisamos orar sobre o nosso ministério, como é que Deus quer que a gente leve o ministério, e a gente precisa deixar Ele falar conosco. Fique em silêncio, a Bíblia diz, fique em silêncio. Depois, ore e fique em silêncio. Sobre a sua família, o que deve ser feito com a sua família. O problema é que às vezes a gente está gritando tanto um com o outro, que a gente não ora, e quando a gente ora, a gente não escuta. Deus disse que se alguém faltar sabedoria, peça a Ele que Ele dá generosamente. Tiago capítulo 1, acho que é 5, verso 5. Ele ama dar sabedoria, Ele gosta de responder os seus pedidos. Ele se peça e Deus atenderá, mas você tem que esperar Ele atender. Sobre o seu casamento, sobre a sua educação, qual é a carreira que você vai ver, sobre o seu dinheiro. Qual é o próximo passo agora do meu dinheiro, Senhor? O que eu devo fazer agora? Eu consegui sair da dívida, e agora, Senhor, o que eu devo fazer? E deixa Ele falar. Às vezes Ele responde depois, às vezes Ele responde na hora. Mas nós precisamos aprender a ouvir. Jesus diz em João capítulo 10, verso 27, minhas ovelhas ouvem a minha voz, e Ele está em você. O Espírito Santo está em você, e Ele fala com você. E Ele ora com você, e Ele responde para o Espírito Santo, e o Espírito Santo revela para a sua mente. Número 7, ouça o seu coração. Isso aí parece coisa até da Disney, né? Siga o seu coração, e você vai se lascar. Ouça o seu coração, o que é isso? Agora, dentro desse parâmetro que a gente vem, veja só, que eu coloquei isso em 7º lugar. Nós já ouvimos Deus, já conversamos com Deus, já estamos obedecendo a Deus, mas aqui, então isso aqui é uma hierarquia. Você não começa com o seu coração, porque o coração é a parte mais enganosa que você tem. É uma hierarquia, esses princípios. Então, quando chega na 7ª, aí sim, depois todas as outras coisas vêm encaixando, aí você ouve o seu coração. O que o seu coração gosta? O que você gosta de fazer? O que você gostaria?
Salmo 37, versos 4 e 5, diz assim: deleita-te no Senhor, amarra-te no Senhor, alegra-te no Senhor, faça festa com o Senhor, alegra-te no Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Então veja só, Deus, meu pai dizia assim: Davi, você pode ter tudo o que você quiser, contanto que o seu querer seja muito pequeno. Se o seu querer for pequeno, você consegue realizar todos os seus sonhos. Deus diz: ouça o seu coração. Mas você só pode ouvir seu coração quando você está assim com Deus, porque aí são as vontades de Deus que vão estar no seu coração. Quando você se amarra em Deus, Deus coloca no seu coração desejos. Eu estava vendo, tem um irmão que tem um desejo, já há muito tempo, de construir uma igreja na Bahia. Já comprou o terreno, já está com planos, vai construir uma igreja na Bahia. Deus colocou, implantou esse desejo no coração dele, você entendeu? Quando ele estava se alegrando com o Senhor. Por isso que é sempre importante ele estar sempre se alegrando com o Senhor, porque Deus coloca desejo no nosso coração. O rapaz, né, na época mais importante de você tomar suas decisões, às vezes você está meio desviado, você está pensando mais na imoralidade do que na espiritualidade. Aí você se lasca quando escolhe a pessoa para casar. Na verdade, se você estivesse deleitando no Senhor, Deus ia colocar na sua cabeça a pessoa certa. Olha, se apaixone por essa. Entendeu? Aí você ia ter um bom casamento. Então, deleita-te no Senhor, e aí você pode ouvir o seu coração. Se o seu coração está amarrado em Jesus, aí você pode confiar no que o seu coração diz, sim, sempre conferindo com a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que as propostas de Deus, as dádivas de Deus, nunca vêm com contratempo. Isso é em Provérbios 6, eu acho que é capítulo 6. As dádivas de Deus não vêm com contratempo. Então você precisa sempre estar avaliando isso aí, em buscar a decisão, né, a vontade de Deus na sua vida. E 8, olha as circunstâncias. Olha as circunstâncias. Você viu que eu botei por último? Porque circunstâncias, elas podem ser mexidas com o diabo. O diabo pode mexer com as circunstâncias. É uma área de perigo. Você basear as suas decisões da vontade de Deus para a sua vida em cima de circunstâncias. Só em último, olha só, você viu que isso aí veio em último lugar? Circunstâncias. Circunstância é o último parâmetro para você decidir a vontade de Deus. No livro de Atos capítulo 16... Atos capítulo 16, versos 6 a 10. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, né, para quem escreveu a carta de Gálatas, né? Tendo sido impedidos pelo Espírito de pregar a palavra na província da Ásia. Mas que negócio é esse? Deus está proibindo pregar a palavra. Deus às vezes proíbe pregar a palavra porque não é hora, e pregar a palavra na hora errada só atrapalha. Você entendeu? Tipo, às vezes alguém vem assim: pastor, fala com meu filho. Se o seu filho não estiver pronto para ouvir, eu crio uma barreira com ele. Então Deus proibiu eles, o Espírito Santo proibiu de pregar a palavra na província da Ásia. E quando chegaram na fronteira da Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu, de novo. Cara, eles estavam tentando pregar, e Jesus impediu, de novo, impediu. Não sei se eles não receberam visto para entrar, né? Mas de alguma forma Deus proibiu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos.
Depois que Paulo teve essa visão, esse sonho, né, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia. Concluindo, olha só, é lógica, questão de lógica. Ele proibiu 2 lugares, agora ele mandou esse. Aí, então acho que era Deus falando comigo. Aí sim, pode ser um sonho. As pessoas, Deus fala com sonhos? Sim, às vezes. Mas tudo dentro do contexto. Concluindo, Deus tinha chamado para pregar o Evangelho. E lá foi assim, portas abertas. Deus talvez não deixou entrar nesses primeiros 2 lugares porque eles iam morrer lá. Iam ser perseguidos, iam ser mortos. Então, olha as circunstâncias. Deus abre e fecha portas. Só porque uma porta está fechada significa que você não bate. Mas se não abrir, não fica insistindo. Se a porta estiver aberta, também não significa que você vai entrar. Você mete e olha. Pode ter um pitbull lá dentro. Pode ser o diabo que abriu para pegar você. Então nós precisamos, mas nós olhamos circunstâncias como uma das últimas medidas para saber a vontade de Deus. E às vezes Deus, então ele abre aquela circunstância, ele abre aquele, e para você entrar por ali, né? Como Deus abriu aqui o nosso terreno. A gente tinha tentado comprar, isso aí era o nosso sonho, né? Isso aí era o primeiro terreno que a gente queria comprar. Antes de qualquer um dos outros que a gente comprou, era esse terreno. Mas não. Quando a gente terminou de comprar aquele ali, aí Deus disse, aí lá vem, aí a porta abriu. Disse, será que que vocês erraram? Não, Deus queria os 2. Deus queria o anexo 1 e queria o anexo 3. E se a gente tivesse comprado o anexo 3 primeiro, ninguém tinha comprado o anexo 1. Você entendeu? E por isso que Deus, no final você vê que depois, Paulo pregou em todos esses lugares que ele mencionou que o Espírito Santo não deixou. Mas foi depois. A hora de Deus, às vezes não é a nossa hora. E nesse sentido Deus abre e fecha portas e a gente atende a essas coisas também. Na próxima vez, né, que você for procurar a vontade de Deus, passe por esse crivo, revise isso aqui. Mas um último que eu queria falar para você, um 9, é assim. É importante entender que nem sempre existe uma vontade específica de Deus para a sua vida. Por exemplo, talvez, né, tem 2 meninas espirituais bacanas, bonitas, que te alegram o coração. Todas as 2 são, né? Uma é dançarina, outra é cantora. Uma é advogada, outra é médica. Sei lá, eu estou descrevendo a vida de alguém. E você diz, Senhor, me mostra a tua vontade. As 2 gostam de mim e eu gosto das 2. Senhor, me mostra a tua vontade. Porque poligamia não é uma opção. Senhor, talvez Deus vai deixar você até você optar. Talvez Deus está dizendo, se casar com essa vai ser ótimo, se casar com essa vai ser ótimo, se casar com essa vai ser ótimo, vai ter problema, se casar com essa vai ter ótimo, vai ter problema também. Não sei. Você tem que, tem vezes, Deus disse para Abraão, veja só, se Abraão tivesse escolhido ir para Sodoma e Gomorra, as 2 cidades teriam se convertido, tenho certeza. E Deus teria abençoado ele, teria sido o rei das 2 cidades. Mas ele ficou nas montanhas, e ele se tornou o rei das montanhas, e podre de rico. Se ele tivesse ido para lá, ele teria ficado rico. Deus deu a opção para ele. E ele abriu essa opção para o sobrinho dele, que com ganância escolheu Sodoma e Gomorra. E se deu mal, e bote mal nisso. Então Deus às vezes nos dá escolha. Às vezes tem 2 empregos. Hoje à noite um jovem diz, eu tenho 2 empregos, o que eu faço? Graças a Deus, deu um para o outro irmão que não tem nenhum, né? Às vezes Deus deixa, e aí você vai analisar as coisas. Ele diz, o que você quer? Olha o seu coração. O coração dele, que ele quer estudar para um concurso no final do ano. Então você vê qual desses 2 vai te dar mais tempo para continuar a tua faculdade e estudar também. Mas nenhum dos 2 pode impedir os teus horários de culto, teus horários, entendeu? Aí
não é bênção do Senhor, porque a bênção do Senhor não vem com contratempo. Não poder mais vir para os cultos seria um contratempo. Então, isso aí não é do Senhor. Mas se os dois são iguais, vê qual que... Converse com as pessoas, veja, né? E veja qual que vai te dar essa condição melhor de seguir esse desejo do seu coração, de estudar para essa prova, lá sei, a prova aí que ele quer fazer no final do ano. Entendeu? Então, às vezes Deus nos dá opções, e quando Deus nos dá opções, se você for para a direita, você vai se dar bem. Se for para a esquerda, você vai se dar bem também. Siga o Senhor. Tá bom? Quando você for fazer uma decisão na próxima vez, releia isso aí, guarde aí nas suas anotações. É bem sucinto, né? Dá para você rapidamente revisar essa ordem que nós falamos, e a ordem é importante. E que Deus abençoe você nas suas decisões de 2019. Amém. Amém.